Desde a luta do Dante versus Yami e hasta que já sabíamos que a magia do Capitão tinha algo importante, mas não tínhamos ideia do que essa peça-chave poderia se tornar. Agora, com uma atualização no mangá, tivemos mais aspectos sobre sua magia e as motivações desse poder ser algo muito assustador que pode vir à tona a qualquer momento. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, vamos aqui discutir e conversar sobre uma teoria interessante que tem explodido a comunidade de Black Clover sobre Lucífagos ter a mesma característica, o mesmo atributo mágico do Yami. E se você está empolgado com esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e também compartilha ele com os seus amigos. E é claro, né, se você está afim de adquirir umas camisetas, moletons, quadros maneiros, você pode acessar as nossas estampas que estão inacreditáveis, que você está vendo aí na tela. O link está na descrição desse vídeo e comprando uma das nossas camisetas, quadros, moletons ou o que você achar melhor, você acaba permanecendo ajudando o Geek Brasil. Vamos lá, né? A gente tem toda uma construção interessante sobre o Yami. Desde a saga de Spade, né? Desde quando começou ali basicamente os duelos contra a Tríade Negra, né? Tanto ali o Alvorecer Dourado, quanto também ali os Touros Negros e também o Reino de Heart. Cada um enfrentando um membro da Tríade Negra e nós ficamos sabendo que existem dois personagens que eram as chaves para abrir ali o portal do submundo. Tanto o Vengeance quanto também o Yami, né? O Yami, ele tinha essa capacidade de ser a chave para abrir ali o submundo. Uma das chaves para abrir a árvore. E a questão era que todos eles estavam no reino de Clover, né? Tanto ali o Zenon quanto também o Dante estavam no reino de Clover para capturar essas chaves. E a gente foi observando toda essa construção acontecendo por causa da magia das trevas. Mais uma vez, e por causa do flashback, os últimos flashbacks, e a gente vai dar um foco nisso depois. Mais uma vez, alguém estava tentando implicar com o Yami, estava tentando caçar o personagem por causa da sua magia, por causa dessas características e essas situações que esse atributo estava aplicando para ele. Mas tinha uma certa diferença dessa vez. Desta utilização agora, o Yami estava abrindo realmente para o mal. E aí, como eu falei pra vocês, no volume 31 nós temos o flashback do Yami, né? Contado pra nós mais detalhes sobre o flashback. A gente sabe que no primeiro flashback ali que a gente teve no começo, acho que se não me engano foi na morte ali do Julius, o próprio Yami meio que começa a reconhecer o Julius como se fosse uma figura paterna dele no reino de Clover. Como se fosse alguém realmente que havia o ajudado a encontrar o seu verdadeiro caminho. E ele havia descoberto todas essas construções até se tornar ali um verdadeiro cavaleiro mágico. Então toda essa alusão ali ao Yami foi algo bem construído. Também o fato dele ter sofrido preconceito tanto pela sua magia quanto também ali pela sua etnia. Isso é colocado cada vez mais características ali no próprio Capitão, que vai se modelando, que vai se mostrando uma pessoa extremamente interessante. E aí a gente observa que todos tinham medo da magia das trevas. Todos menos uma pessoa. Essa pessoa era o seu companheiro, que era o Morgan, né? O Morgan tem uma das frases mais interessantes ainda ali desse flashback do Yami, né? E faz bastante sentido essa frase do Morgan. Eu não vou falar muito aqui sobre ela, vou falar mais no final. E essa característica ali que o Morgan apresenta para o Yami começa a dar um norte para o personagem sobre qual é o tipo de esquadrão que ele quer criar. Qual é o tipo de situação em que ele quer crescer? Qual é o tipo de cavaleiro mágico que ele quer se tornar? Tudo isso por causa dessa luz, por causa desse dia chamado Morgan que acabou passando para ele todas essas situações. Então o Yami foi crescendo em poder e força, mas as características, o atributo ali do seu poder mágico sempre o perseguia. Sempre lhe incomodava e basicamente a gente sabia todo um contexto nessa situação
e tinha um propósito para isso. E aí, como eu falei pra vocês, esse flashback do Yami, na qual a gente teve mais contextos relacionados à sua magia, sobre o seu preconceito e sobre ali os fatos serem bem aprimorados, teve uma atualização, né? É bem comum isso, né? Você ter atualizações de páginas do mangá semanal para o volume, porque no semanal é muito corrido, às vezes acabam deixando passar, acabam realmente deixando ali algumas situações. Por exemplo, na luta do Zenon, com também ali a luta do Yuno, teve vários quadros que não foram colocados no semanal, e o Tabata fez questão de corrigir já na versão semanal. Opa, peraí, esqueceram de colocar essa parte aqui, então precisa realmente corrigir na versão semanal. Então isso é algo nítido, é passado, e aí no volume acaba sendo mais atribuído, acaba sendo mais corrigido. E desta vez nós temos uma cena no capítulo em que o Yami está com a sua mão aberta, né? Essa mão dele está vazia, está completamente vazia, e era uma alusão a qualquer coisa. Só que agora foi corrigido no volume para ele estar controlando a magia das trevas. Só uma correção aqui, eu achei que tinha sido no volume 31. Só que na verdade foi no volume 29 todo esse flashback do Yami. E essa questão ela é bem interessante porque quando o Yami demonstra esse poder, né, a gente tá tendo um flashback ali do Nart, né? E o Nart tá apresentando para nós alguns contextos sobre a sua vida e como ele chegou naquele tipo de situação. E aí a gente observa o Yami, e o Yami está ali olhando para sua mão, apresentando para ele ali a sua magia, o seu poder, e basicamente ele é colocado para nós com a mesma sensação, com a mesma aparência do poder em que o Lucífugos acaba atacando ali a família do próprio Nart ali mais pra frente, né? Quando tá juntando toda aquela comoção de pessoas para fazer essa ligação, para que o próprio Nart tivesse uma conexão com um demônio de alto grau, com um demônio de superior, nível superior. E aí, o mais interessante nessa cena é que quando o próprio Lucífugos usa o seu poder, usa a sua magia, ele acaba mostrando a mesma aparência, a mesma fisionomia ali do seu atributo mágico como um atributo mágico do Yami. Isso é extremamente interessante para a gente conseguir começar a ligar as peças, começar a conectar as coisas e se perguntar: será que a magia do Lucífugos tem o mesmo atributo que a magia do Yami? E aí a gente vai um pouquinho mais além, só que com cautela, se perguntando: será que a magia ali do Yami com o Lucífugos é a mesma magia? É a mesma conexão? Tem o mesmo atributo específico? Bom, a gente vai ter que esperar os próximos capítulos para a gente chegar a essa conclusão. O que levantou muita gente já falando sobre: o Yami tem um poder demoníaco, o Yami tem um poder ali das trevas que tem ligação com os demônios. Vamos com calma sobre isso. Eu não vou relatar muitos detalhes nisso nesse vídeo, porque eu ainda tenho que pensar nesse tipo de situação. Talvez segunda-feira eu traga um vídeo mais apropriado sobre isso, né? Sobre se aprofundar nesse quesito e nesse tipo de ligação que o Yami pode ter. Mas a gente pode pensar que tenha alguma conexão, sim. A gente possa pensar realmente que tenha alguma ligação, mas não podemos cravar nada ainda. E todos esses detalhes, né, a gente acaba observando mais e mais situações, e o que eu quero mais impactar vocês nesse vídeo é o que realmente pode trazer para o Nart se ele descobrir que é a mesma situação, que pelo menos que é o mesmo atributo que tirou a sua família. A magia que tirou a vida da sua família deu uma nova família para ele. Olha só que situação, né? E isso acaba remetendo para nós a clara fala do Morgan. Vocês lembram que eu falei para vocês de uma fala importante do Morgan para o próprio Yami? O Morgan fala para o Yami ali de que não importa a aparência da magia, não importa o que a magia aparenta, mas sim quem utiliza a magia. Se essa pessoa utiliza a magia para o bem ou a magia para o mal. E o que o Morgan fala faz todo sentido, porque um dos vilões
que tínhamos na saga era o Patri, e a magia dele é de luz. A magia dele era de luz e ele era o vilão ali. E a gente tinha o Asta com a magia completamente demoníaca, vindo ali da anti-magia, e ele era do bem. Então tem essas questões ali que é bem interessante e apresentado para nós de que não importa quão assustadora uma magia possa ser, o que importa realmente é quem utiliza ela.